Fala galera, professor Rodrigo Sodero na área, o seu coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário, número 1 do Brasil. Hoje estamos aqui com a primeira aula de Direito Processual Civil aplicado ao Direito Previdenciário. O tema da aula será categorização ou classificação das ações previdenciárias. Eu espero que vocês curtam, beleza? Bom, vamos aqui ao nosso primeiro slide. Vamos lá. Vejam, então, direito processual civil aplicado ao direito previdenciário. Vocês já conhecem, eu imagino, as redes sociais do professor Rodrigo Sodero, Instagram, @prof. Rodrigo Sodero, Facebook, nós temos lá a página Professor Rodrigo Sodero e também Rodrigo Sodero 3. Então sigam e fiquem por dentro das novidades do direito previdenciário, né? Bom, vamos ao tema, que é o que interessa. Eu trago aqui para vocês, galera, deixa eu voltar para mim. Aqui. Eu trago aqui para vocês uma classificação das ações previdenciárias proposta pelo nosso querido professor José Antônio Savares. Professor José Antônio Savares é um dos grandes nomes do direito previdenciário do Brasil. Para mim, é o cara do direito previdenciário hoje no Brasil. E ele tem um livro muito bacana sobre direito processual previdenciário, publicado pela editora Alteridade. Aconselho que deem uma olhadinha, é uma obra recomendada por mim, tá? E lá, o professor José Antônio Savares, ele propõe para a gente uma classificação das ações previdenciárias. Com essa classificação das ações previdenciárias proposta pelo professor Savares, a gente consegue enxergar na prática quais são as principais espécies de ações previdenciárias que na prática nós podemos utilizar na defesa dos interesses dos segurados, dos dependentes, e aqui com ênfase, com foco no regime geral de previdência social, mas que nós podemos transportar, é claro, para os regimes próprios e tal, tá? Então, essa classificação adotada, que nós veremos a partir de agora, é do professor José Antônio Savares, beleza? Vamos lá ao slide com o professor Rodrigo Sodero. Muito bem. E aí o professor José Antônio Savares, ele divide essas ações previdenciárias para a gente aqui em 5 espécies. Acompanhem comigo aí no material. Primeiro, ação de concessão de benefício previdenciário. Segundo, ação de revisão de benefício previdenciário. Terceiro, ação de restabelecimento de benefício previdenciário. Quarto, ação de manutenção de benefício previdenciário. E quinto, ação de anulação de benefício previdenciário. A partir de agora, a gente vai enxergar aqui, estudar cada uma dessas espécies de ações previdenciárias. Então, repito, estamos falando da categorização ou classificação das ações previdenciárias, e a ideia é que a gente consiga vislumbrar, na hipótese de um processo judicial, a melhor solução, qual é a ação que nós devemos utilizar no caso daquele segurado, no caso daquele dependente, isso dependendo, óbvio, da sua angústia, da demanda que é apresentada para a gente. Então vamos lá, a primeira espécie de ação previdenciária, acompanhem comigo, a ação de concessão de benefício previdenciário. O que se pretende com a ação de concessão de benefício previdenciário, né? Se pretende pela primeira vez a implementação daquele benefício ou daquela prestação previdenciária buscada no processo. Então, podemos falar aqui, meus queridos, em ação previdenciária de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, de aposentadoria especial, de aposentadoria por idade, de aposentadoria da pessoa com deficiência, de aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, de auxílio doença ou por incapacidade temporária, de auxílio acidente, de auxílio reclusão, de salário maternidade, né? Podemos falar aqui em ação de concessão de benefício de pensão por morte, de auxílio reclusão. Então, pela primeira vez, eu estou demandando, eu estou buscando a concessão daquela
prestação previdenciária. Ela nunca foi concedida, então esta é a ação de concessão de benefício previdenciário. Vejam que eu trago para vocês uma observação aqui de um tema que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos estudar melhor a questão do interesse de agir daqui a pouquinho, com mais detalhes, muito mais detalhes, mas eu já quero dizer para vocês que o STF, ele julgou recentemente, galera, um processo, é o RE 631-240 de Minas Gerais, com repercussão geral reconhecida, é o tema 350 lá no Supremo, onde ele decidiu quais são as hipóteses em que é necessário prévio requerimento administrativo no INSS como condição da ação previdenciária, especificamente para a formação, como eu comentei, do interesse de agir, que é uma das condições da ação previdenciária. E quando ele tratou desse tema, a ação de concessão de benefício previdenciário, ela foi um dos grandes focos. Esta ação e a ação de revisão de benefício de substituição formal, ou seja, aquela onde a gente avalia uma questão que não foi inicialmente apresentada pelo segurado ou pelo dependente no momento do requerimento administrativo de concessão do seu benefício. Mas voltando à ação de concessão, neste caso, o Supremo decidiu, eu já adianto para vocês, que é necessário prévio requerimento administrativo e o não do INSS, ou ao menos a demora, a omissão na resposta pelo prazo de 45 dias, como necessário, então, como algo necessário, a formação do interesse de agir, a existência da pretensão resistida e, consequentemente, a necessidade do processo, né? Então, nós temos que levar em conta essa premissa quando tratamos da ação de concessão de benefício previdenciário. Eu preciso primeiro, via de regra, passar pela via administrativa e só em um segundo momento, então, ingressar com a ação judicial, caso eu tenha um não do INSS ou caso eu tenha a demora da resposta ao meu requerimento administrativo. E qual é o prazo? Lá no julgamento do tema 350, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, galera, que o prazo é de 45 dias para o INSS responder. Então, ultrapassados os 45 dias, nós podemos ingressar com essa ação de concessão de benefício previdenciário. Uma outra ressalva bem interessante que o Supremo fez nesse caso foi quando a notória pretensão resistida, sendo desnecessário, neste caso, mesmo na ação de concessão de benefício, para a ação de concessão de benefício, o prévio requerimento administrativo. Então, quando notoriamente o INSS não concorda com aquele pedido, não é necessária uma simples formalização deste requerimento junto à autarquia para que seja formada, para que apareça, né, o interesse de agir formado, para que seja formado o interesse de agir desta ação previdenciária. O que eu aconselho vocês na prática? Vai ingressar com a ação de concessão, fez o requerimento administrativo, já diga de plano, olha, fiz o requerimento administrativo, o INSS me disse não, portanto o interesse de agir está presente, estou entrando com a ação. Ou não fiz o requerimento administrativo porque é notório o posicionamento do INSS contrário àquela pretensão do meu cliente, né, segurado ou dependente. Neste caso também, abra a preliminarzinha na sua petição inicial e diga, olha, eu não fiz o requerimento administrativo neste caso, porque é notório, e o STF, nos termos do acórdão do RE 631-240 de Minas Gerais, o tema 350, ele me dispensa do requerimento administrativo nesta hipótese. Então, trabalhem com o RE 631-240 de Minas Gerais nessas ações. Quer ver um exemplo bem interessante disso? Complemento acompanhante, né? Nós sabemos que, recentemente, o STJ, ele decidiu que é possível que o complemento acompanhante ele seja extensível a outras espécies de aposentadoria diferentes da aposentadoria por invalidez,
que em princípio é o benefício base para o complemento acompanhante. Complemento acompanhante, para quem não identificou, é aquele acréscimo de 25% no caso de grande invalidez. E o artigo 45 da Lei de Benefícios diz que ele deve incidir sobre a aposentadoria por invalidez. Bom, como eu havia dito, o STJ recentemente julgou em sede de repetitivo que o complemento acompanhante seria extensível para outras espécies de aposentadoria. Ou seja, caso o segurado estivesse numa situação de grande invalidez e recebendo uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por idade e tal, seria possível que ele requeresse também o complemento acompanhante, este acréscimo de 25% sobre o seu benefício. Essa matéria ainda aguarda julgamento no Supremo, o INSS já apresentou o recurso, né, e os efeitos da decisão do STJ, inclusive, estão suspensos em razão de uma liminar que o INSS, que a AGU, conseguiu lá no STF, né, dizendo, então, para que aqueles processos que estavam sobrestados aguardando o julgamento da matéria ainda não sejam atingidos por esta decisão do STJ, que ela ainda não repercuta nessas ações que estavam aguardando o julgamento. Nada impede, por outro lado, que a gente ingresse com essas ações, né? E nesses casos, vejam, há uma pretensão resistida notória aqui da autarquia. Não adianta eu fazer o pedido administrativo que eu vou levar um grandíssimo não lá no INSS. Então, é autorizado que eu ingresse com a ação direta. Então, quando for fazer a ação de concessão nesses casos, já abre uma preliminarzinha, como o professor recomendou, e explique isso. Tá joia? Esse é só um exemplo, mas podemos citar outros. Quer ver? Reconhecimento do tempo especial do contribuinte individual, período trabalhado pós a edição da Lei 9.032 de 95. Estou querendo ali que seja reconhecido o tempo especial em razão da exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. E o INSS não reconhece, no caso do contribuinte individual não cooperado, né, este direito. Então, não tem por que você passar pela via administrativa primeiro, só para formalizar o não. Já tem o não, notório não, abra a preliminar e trabalhe com essa ideia na sua petição inicial, beleza? Bom, vamos voltar ao slide aqui. Muito bem, deixa eu vir aqui para cima com vocês, joia. Então, tema 350, RM 631-240 de Minas Gerais, repercussão geral reconhecida no INSS, hein, galera? Quando eu falo aqui para vocês da regrinha do 4321, só para lembrá-los dos benefícios oferecidos pelo regime geral de previdência social, que são 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e 1 pensão, 4 aposentadorias. Aposentadoria por tempo de contribuição, por idade especial e por invalidez, que agora tem nova nomenclatura, não esqueçam disso. Após a emenda constitucional 103 de 2019, nós temos a aposentadoria por incapacidade permanente em razão da alteração do risco social, lá do artigo 201, inciso 1 da Constituição Federal. Vale lembrar aqui que temos também a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Mas vejam, nós temos ela como uma espécie de aposentadoria por tempo e uma espécie de aposentadoria por idade, razão pela qual a gente pode ainda brincar com essa classificação dos benefícios, né? Com esses benefícios do regime geral em 4.3.2.1, 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e 1 pensão. Se você entender que a aposentadoria da pessoa com deficiência é um benefício autônomo, e é possível que assim seja, claro, por que não? Aí a gente teria uma alteraçãozinha nessa regra com 5 prestações previdenciárias, né? Não ficaria tão bonitinho, ficaria 5, 3, 2, 1, tá? Bom, vamos lá. 3 auxílios, auxílio acidente, auxílio reclusão, e deixei por último, de propósito, o auxílio doença. O auxílio doença que também teve a nomenclatura alterada em razão da emenda constitucional 103 de 2019, que muda o risco social, que era doença antes, agora para incapacidade temporária para o trabalho, lá no inciso 1 do artigo 201 da Constituição. Com relação à aposentadoria por invalidez, sai o risco invalidez e entra o risco incapacidade permanente para o trabalho. Por isso a nomenclatura, né? Nova.
aposentadoria por incapacidade permanente, no caso do auxílio-doença, incapacidade temporária. Auxílio por incapacidade temporária. Beleza? Joia? Bom, vale a leitura, galera, do ofício circular número 64, agora de 2019, onde o INSS já adota essa nomenclatura nova, tanto para a aposentadoria por invalidez, quanto para o auxílio doença, tudo bem? Bom, e quando eu ingresso com essa ação de concessão de benefício previdenciário, eu tenho aqui algumas opções, né? Ou eu vou trabalhar com uma ação ordinária na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, ou com uma ação pelo rito do JEF, Lei 10.259 de 2001, ou ainda com o mandado de segurança. E isso tem a ver, galera, com, primeiro, competência. Nós vamos estudar competência aqui daqui a pouquinho, com mais detalhes ainda neste módulo de processo civil, de direito processual civil aplicado ao direito previdenciário. Isso tem a ver com a escolha da ação, né, o mandado de segurança ou outra ação, a possibilidade do mandado de segurança. Então, pensem direitinho nisso, tá? Porque mais para frente a gente vai trabalhar com a ideia da competência. Então, eu posso ingressar com uma ação de concessão de benefício na estadual, com uma ação de concessão de benefício na federal, no JEF, e aí nós temos a Lei 10.259 de 2001, o valor da causa de até 60 salários mínimos, né, e tal. A gente vai falar, inclusive, quando formos estudar competência, da alteração promovida lá no parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição, pela emenda constitucional 103 de 2019, a competência federal delegada e tal. Eu quero que vocês enxerguem as possibilidades de ações aqui, né? O mandado de segurança, lembrando que no MS eu tenho direito líquido e certo, não posso ter dilação probatória, tenho que obedecer o prazo de 120 dias, no caso do mandado de segurança repressivo, para o ingresso da ação judicial, beleza? Então vamos passando aqui, muito bem. Vamos lá. E aqui eu tenho essa ação de concessão de benefício com dois objetos, tá? Primeiro, uma obrigação de fazer, orientada à concessão da tutela específica para o implemento do benefício, e aí nós podemos enxergar a obrigação de fazer no 497 do CPC, e temos aqui também uma obrigação de pagar quantia certa, meu povo. Esta correspondente ao pagamento dos valores que não foram pagos desde quando o benefício era devido, aí nos termos do artigo 495 do CPC. Artigo 495 do CPC. Há quem defenda, meu povo, quando nós falamos em obrigação de fazer no direito previdenciário, né, que estaria ligada, neste caso, esta obrigação à necessidade de concessão da prestação previdenciária, né, a concessão, implementação da prestação previdenciária, ou do benefício previdenciário, como queiram, que esta decisão judicial que determina isso a obrigação de fazer, ela teria aplicação imediata, seria o princípio da imediatidade da tutela previdenciária. O professor José Antônio Savares trata do tema lá no Direito Processual Previdenciário, que eu indiquei para vocês, aquela obra publicada pela editora Alteridade. Então, seria defensável, independentemente do preenchimento dos pressupostos de concessão de tutela provisória, digo, tutela antecipada ou tutela da evidência, seria defensável a imediatidade da concessão, da implementação do benefício aqui, em razão deste princípio. Tudo bem? Passando aqui, vamos lá. E o termo acordo do pagamento, né, professor? O benefício ele vai ser devido desde quando? Ele será devido aqui desde a data de início fixada na lei, galera. A data de início do benefício ela é pré-fixada na lei. Por exemplo, no caso do auxílio doença, ele, no caso do empregado, ele é pago pelo INSS a partir do 16º dia de afastamento, salvo se requerido depois de 30 dias, que aí ele é pago
da data de início da incapacidade, que aí ele é pago desde a DER. No caso dos demais segurados, ele é pago desde a data de início do benefício requerido no prazo de 30 dias, desde a data de início da incapacidade, perdão, se requerido no prazo de 30 dias. Se requerido depois do prazo de 30 dias, aí este benefício terá a DIB, data de início, fixada na data da entrada do requerimento administrativo. Então, o termo acordo de pagamento, ele é importante para a gente aqui, porque no processo a gente vai pedir, né, que seja implementada a prestação previdenciária, que seja concedida, que o INSS seja condenado a conceder o auxílio-doença, a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, sei lá o que você está pedindo aí, e a gente vai dizer com data de início desde, né, e esse desde é importante para a gente, então, que nós conheçamos como a legislação trata da data de início, da fixação da data de início do benefício da prestação que estamos discutindo ali no processo. Quer ver? Lá no caso da aposentadoria por tempo, da aposentadoria por idade, da aposentadoria especial, a data de início do benefício, no caso do empregado, ela pode ser fixada no dia em que a pessoa deixou o trabalho, no caso de desligamento do emprego, né? E se requerida, neste caso, num prazo de 90 dias. Se requerida no prazo de 90 dias do desligamento do emprego, a gente fixa a data de início do benefício na data do desligamento do emprego. Olha que interessante isso, né? E se requerida depois deste prazo, aí da data da entrada do requerimento para frente. E no caso dos demais segurados, a gente vai ter a fixação sempre na data da entrada do requerimento. Então, vejam, a gente sempre tem que ir para a legislação previdenciária nesse caso, tá bom? Para saber como é fixada a data de início naquele caso em específico. E a prescrição, professor? É importante que vocês saibam que aqui no direito previdenciário, meu povo, não prescreve o fundo de direito. O direito ao benefício não prescreve. Então, se o seu cliente, por exemplo, ele sofreu um acidente lá em 1999 e ele ficou com uma redução da capacidade laborativa, um empregado, por exemplo, levando em conta a atividade habitualmente exercida à época e tal, seria possível a gente requerer esse auxílio acidente para ele ainda hoje, porque não há prescrição do fundo de direito. O que há aqui é, se o benefício ele já era devido na data da propositura da ação, há a prescrição das parcelas vencidas nos últimos 5 anos. Aí não tem como fugir da prescrição das parcelas vencidas, meu povo, nos últimos 5 anos. Quer ver? Aí, dentro desse exemplo, imaginem vocês que alguém tenha recebido um auxílio-doença lá atrás, um auxílio-doença acidental, porque sofreu um acidente de trabalho e tal, e ficou com uma redução da capacidade laborativa. Esse alguém cessou o auxílio-doença, não teve concedido o auxílio-acidente, e ele vem te procurar hoje, isso há muito tempo, sei lá, mais de 10 anos atrás. É possível requerer esse auxílio acidente ainda hoje? É perfeitamente possível requerer esse auxílio acidente ainda hoje. Neste caso, ele seria devido desde quando? Lá nos termos do artigo 86 da Lei de Benefícios, ele seria devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. Nossa, Rodrigo, eu conseguiria buscar parcelas atrasadas, então, neste caso? Sim, conseguiria buscar, né? Conseguiria buscar, mas respeitando a prescrição quinquenal, somente os últimos 5 anos. Entenderam isso? Belezinha? Então vejam. Direito ao benefício é imprescritível. Prescrevem as parcelas vencidas há mais de 5 anos. Artigo 1º combinado com o 3º de um decreto bem novinho, né? É o 20.910 de 1932, do artigo 103, parágrafo único da Lei de Benefícios e também da súmula número 85 do STJ, essa que trata especificamente da não prescrição do fundo de direito. Tem que dizer para vocês que recentemente pipocaram algumas poucas decisões judiciais no sentido de aplicação da prescrição de fundo de direito no direito previdenciário, mas são poucas decisões, são decisões esparsas e que nós esperamos que não prevaleçam, né? Que o entendimento ali não prevaleça. Oremos. Belezinha? Muito bem. E muito bem, muito bem, muito bem. Agora nós entraríamos aqui, galera, na ação de revisão de benefício previdenciário,
a segunda espécie, então, de ação previdenciária na classificação adotada lá pelo professor José Antônio Savares, no direito processual previdenciário, mas o nosso tempo de bloco está se esgotando, nós temos entre 25 e 30 minutos de duração de cada bloco, então eu vou encerrando por aqui e a gente volta, então, no segundo bloco, com as ações de revisão de benefício previdenciário, segunda espécie, então, aqui na classificação que nós estamos estudando. Beleza? Bora aqui comigo para eu dar tchau. Muito bem. Bom, a gente já volta já. Fala moçada, professor Rodrigo Sodero de volta com o nosso segundo bloco da aula de Direito Processual Previdenciário, né? O processo civil aplicado ao direito previdenciário. Estamos falando em categorização das ações previdenciárias. No primeiro bloco estudamos as ações de concessão de benefício previdenciário e agora no segundo bloco estudaremos as ações de revisão de benefício previdenciário. Professor Rodrigo Sodero, quando eu estarei diante de uma ação de revisão de benefício previdenciário? Professor José Antônio Savares explica para a gente lá no Direito Processual Previdenciário. E agora, então, vamos tratar sobre este tema. Muito bacana, bora lá comigo. Bom, primeira observação aqui, os objetos da ação. Quando nós estudamos as ações de concessão de benefício previdenciário, nós vimos que lá temos por objeto uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar quantia certa. A obrigação de fazer consiste exatamente na implementação do benefício. Lá na minha ação, tem um pedido para que o INSS seja condenado a implementar, a conceder o benefício previdenciário. A obrigação de pagar quantia certa, por sua vez, ela está relacionada as parcelas atrasadas devidas deste benefício, né? E as parcelas atrasadas aqui são as parcelas vencidas e as vincendas, aquelas devidas em momento anterior ao ajuizamento da ação e em momento posterior ao ajuizamento da ação. Quando ingressou com o processo, ajuizou a ação, o INSS já estava devendo aquela prestação ao segurado, ao dependente. Essas parcelas entram no cálculo da obrigação de pagar quantia certa. No curso do processo, como não houve a concessão de uma liminar, de uma tutela antecipada, de uma tutela da evidência, essas parcelas continuaram se somando, né? Ou ao menos até que esta tutela ou esta liminar fosse concedida. E aí, lá na frente, nós apuraremos, numa fase específica do processo, a fase de cumprimento de sentença, nós apuraremos os valores devidos. Aqui na ação de revisão, nós temos por objeto uma aguinha só para molhar a garganta. Me desculpem, bora lá. Nós temos por objeto também uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar quantia certa. Qual é a obrigação de fazer? O INSS será condenado a revisar o benefício previdenciário. E qual é a obrigação de pagar quantia certa? Ele deve ser condenado a pagar as diferenças entre o benefício correto e o benefício calculado equivocadamente por ele ou reajustado equivocadamente por ele. Vejam aí no material que o professor José Antônio Savares ele traz para a gente aqui duas espécies, né? Ele diferencia as ações de revisão em duas espécies. A primeira seria a revisional de concessão, que por sua vez também tem uma, duas, três espécies. Vejam aí no material. E a segunda espécie de ação de revisão que o professor traz para a gente, deixa eu passar aqui para que vocês vejam, depois eu volto. Aqui, para impugnar ato de reajustamento do benefício. Vocês já vão entender daqui a pouquinho a diferença entre uma e outra, tá? A revisional de concessão e a revisional para impugnar ato de reajustamento de benefício. Vamos à revisional de concessão, que ela já é bastante complexa. Tem vários temas legais aqui para a gente conversar a respeito. Aí o professor José Antônio Tavares, ele fala para a gente, olha, tem a revisional de concessão da RMI, que por sua vez pode ser substituição material formal. Tem a revisional de concessão da DIB
E tem a revisional de substituição do benefício. Então vamos trabalhar primeiro com a revisional da RMI, de substituição material ou de substituição formal. Nós podemos exemplificar, deixa eu voltar aqui com vocês, aqui, ó, muito bem. Nós podemos exemplificar aqui, né, galera, a revisional da RMI. Por exemplo, o INSS concede uma aposentadoria por tempo de contribuição ao seu cliente, e quando calcula este benefício, leva em consideração tempo inferior ao que efetivamente ele possuía à época da concessão do benefício. Isso traz uma repercussão séria no cálculo daquela prestação previdenciária, porque, vamos imaginar aqui uma aposentadoria por tempo, porque aplica-se o fator previdenciário quando não deveria ser aplicado, porque ele já teria preenchido os pressupostos de concessão na regra 8595, progressiva, aquela do artigo 29C da Lei 8.213 de 91, em vigor antes da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, vejam, ele se aposentou lá atrás e eu tenho uma revisão para fazer, porque o cálculo da RMI foi feito de forma equivocada aqui por conta da desconsideração de um tempo de contribuição. Ou o INSS não reconhece um tempo especial do seu cliente que deveria ter sido convertido em comum e, consequentemente, melhoraria o cálculo daquela prestação previdenciária. Então, há um equívoco no cálculo da RMI. E eu quero, então, que ela seja recalculada, que ela seja calculada corretamente pelo INSS. Portanto, nessa situação, estaremos diante de uma revisional de concessão revisional da RMI. Professor, e qual é a diferença entre a revisional da RMI de substituição material ou de substituição formal, né? Podendo ser uma ou outra, como eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá. Cadê você? Aqui, muito bem. Bom, a revisional da RMI de substituição material. Essa é a que nós vamos utilizar basicamente, né? Galera, o que acontece neste caso? Eu apresento todos os elementos necessários quando do requerimento administrativo de concessão da minha aposentadoria. O INSS conhece, portanto, todas aquelas situações que eu estou levantando no processo judicial que ensejam a revisão da prestação previdenciária, ele já conhece, ele já passou pela análise dele, né? E eu peço, então, que seja revisto aquele posicionamento, revista aquela decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Eu digo, olha, o INSS não reconheceu esse tempo aqui, deveria ter reconhecido. Por exemplo, há um tempo anotado na carteira de trabalho em que o empregador não cumpriu com a sua obrigação tributária de desconto e repasse dessa contribuição previdenciária. A carteira estava no processo administrativo de concessão juntadinha, bonitinha, né? E o INSS simplesmente ignorou aquele tempo. Isso acabou trazendo um prejuízo no cálculo da RMI, da prestação previdenciária do meu cliente. Então, senhores, neste caso, eu tenho, vejam aí no material, uma revisional da RMI de substituição material, porque o INSS teve conhecimento de todos aqueles fatos, né, que ensejaram, que ensejam a revisão da prestação previdenciária. E a revisional de concessão de substituição formal. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Essa acontece quando pela primeira vez no processo judicial é que são levantadas as questões que ensejam a revisão do benefício previdenciário e o INSS desconhece aqueles fatos, né? Vejam que é muito comum um PPP, por exemplo, que à época do requerimento de aposentadoria, o segurado não apresentou junto ao INSS. Então, ele não apresentou o PPP, e agora, no processo judicial, ele apresenta. Será que é possível, né? Será que é possível fazer assim? A gente pode falar mais a respeito, porque tem uma questão interessante aqui relacionada ao interesse de agir, algo que a gente já comentou um pouquinho lá quando tratamos das ações de concessão. Vamos falar sobre isso. O que acontece aqui? O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 350,
é o RE 631-240 de Minas Gerais, ele decidiu que para que haja interesse de agir constituído em algumas ações previdenciárias, é necessário prévio requerimento administrativo. É necessário prévio requerimento administrativo. E neste caso, galera, ele tratou especificamente no julgamento deste recurso, né, com repercussão geral reconhecida. O Supremo disse que quando o INSS desconhece aquele fato levantado no processo judicial como ensejador da revisão do benefício previdenciário, né? Quando ele desconhece e você ingressou com a ação direta, seria possível extinguir essa ação, inclusive sem apreciação de mérito por falta de interesse de agir, uma das condições da ação não estaria presente. Então, seria necessário o prévio requerimento administrativo neste caso. Então, é difícil a gente falar hoje numa ação de revisão, deixa eu voltar aqui, de revisão da RMI, de substituição formal, porque o próprio Supremo, ele diz no julgamento do tema 350 que eu precisaria passar pela via administrativa antes de ingressar com essa ação sob pena de extinção sem apreciação de mérito. O que pode acontecer aqui de fato, meu povo? Pode acontecer de você ingressar com a ação, juntar o documento sem passar pela via administrativa, sem fazer um prévio requerimento administrativo de revisão, né? E o INSS contestar o mérito. Se o INSS fizer isso, contestar o mérito do pedido de revisão, aí nós estaremos diante de uma situação também excetuada, né? No julgamento do RE 631-240 de Minas Gerais, o tema 350, neste caso, porque o Supremo diz que quando há contestação de mérito, há a formação do interesse de agir de forma superveniente no processo judicial, beleza? Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, a revisão da RMI de substituição material, nós já temos essa discussão feita no processo administrativo, e a INSS já conhece os fatos que estão motivando aquela revisão. Na ação revisional de concessão de substituição formal, o INSS não conhece, mas, repito, é difícil a gente falar nesta ação hoje, raramente falaremos, porque o próprio Supremo já disse que precisa da prévia passagem na via administrativa como forma de constituição do interesse de agir nesta ação previdenciária de revisão, quando apresentamos o documento pela primeira vez, né? O documento não foi apresentado no processo administrativo originário, beleza? Repito para quem não anotou, tema 350, RE 631-240 de Minas Gerais. Lembrando que, se o INSS contestar o mérito, teremos a formação do interesse de agir de forma superveniente no processo, e o próprio Supremo diz isso lá no seu julgado. Tudo bem? Aí a segunda espécie que nós temos aqui, vejam, é a revisional da DIB. O que é a DIB? É a data de início do benefício. Né? Revisional da DIB. Então seria, por exemplo, aqui um ótimo exemplo, né? Seria a revisional de retroação, que o pessoal chama de retroação da DER, né? Retroação da data da entrada do requerimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu voltar para mim aqui. Muito bem. Tomar uma aguinha. Joia. Vamos lá. Meus queridos, imaginem a seguinte hipótese. Isso acontecia muito antigamente. É nesse cenário que nasce essa questão da revisão da DIB de retroação, né? Retroação da DIB, como eu disse para vocês, de retroação da DER, como alguns dizem, né? Aqui, ó, revisional da DIB, né? Vamos falar sobre isso. Olha o que acontece. Olha o cenário. Antigamente, até a edição da Lei 9876 de 99, nós calculávamos as aposentadorias, via de regra, no regime geral, com base nos 36 últimos salários de contribuição. Inclusive, a aposentadoria por tempo de serviço, à época, né, passou a ser por tempo de contribuição
a partir da Lei 9876 de 99 e tal. Pois bem, mas era assim, com base nos 36 últimos salários de contribuição. Me perdoe, passou a ser por tempo de contribuição a partir da emenda constitucional número 20 de 98. Agora imaginem o seguinte, as pessoas se aposentavam proporcionalmente lá atrás, por tempo de serviço, no caso da mulher a partir dos 25 anos, no caso do homem a partir dos 30 anos de tempo de serviço. E o coeficiente de cálculo ele era de 70% mais 6%, isso antes da emenda, repito, antes da emenda constitucional número 20 de 98, tá? E o coeficiente de cálculo ele era acrescido de 6% a cada ano completo, além desses 25 no caso da mulher, além dos 30 no caso do homem. Então, por exemplo, uma mulher que se aposentava com 25 anos de tempo de serviço, ela tinha coeficiente de 70%. Com 26 anos de tempo de serviço, 76%. 27 anos de tempo de serviço, 82%. Né? Até que quando chegava nos 30 anos de tempo de serviço, o coeficiente dela passava a ser de 100%. Para o homem, idem, só que a gente evoluía a partir dos 30. 30 anos de tempo de serviço, 70%. 31 anos de tempo de serviço, 76%. A gente já estudou isso oportunamente lá no módulo de benefícios, né? Agora, pensem no seguinte, o benefício era calculado com base nos 36 últimos salários de contribuição. O que acontecia? Às vezes a pessoa ficava com aquele negócio na cabeça, quanto mais tempo de contribuição eu tiver, melhor, porque acresce 6%, mas ela não se ligava que muitas vezes os salários de contribuição dela ficavam menores ao longo do tempo. E aí quando ela ia se aposentar, né, ela já tinha direito a se aposentar há algum tempo, sei lá, se aposentava numa integral, mas já tinha direito a se aposentar proporcionalmente, ela pedia a integral, entendendo que o benefício seria mais vantajoso em razão do coeficiente. Mas imaginem nessa situação que a média do salário de contribuição poderia ser inferior no momento do requerimento do benefício dela, comparando com um requerimento feito eventualmente antes, né? Quando, sei lá, um homem tinha 32 anos de contribuição, ele teria uma média de salário de contribuição, quando ele tinha 35, ele teria outra média. Estou aqui trabalhando com uma ideia de que a média dele, quando ele tinha 32, seria melhor do que a média de 35. Então, ele focando na questão do coeficiente, ele se aposentava lá na frente. Aí alguém percebeu que, dependendo da situação, se eu retroagisse a data de início do benefício, mexesse na data de início do benefício, jogando ela para trás, né, com base no direito adquirido do segurado, que aquilo seria bom, que poderia gerar um benefício melhor, que era melhor, por exemplo, este homem ter se aposentado com 32, 33 anos de tempo de serviço, ao invés de ter se aposentado com os 35, como ele fez lá antes da emenda constitucional número 20 de 98, né? E aí, nesses casos, estou contando para vocês em que cenário isso surgiu, a revisional da DIB, né? Nesses casos, seria possível, então, a gente retroagir a data de início do benefício para o momento que ele tinha direito adquirido a uma melhor prestação previdenciária. Então, eu mexeria na DIB, né? E é essa a ideia dessa revisional que o professor José Antônio Savares traz para a gente aqui, a revisional da data de início do benefício. O que o INSS deveria fazer nesse contexto? Ele deveria apresentar os cálculos, né? Realizar e apresentar os cálculos do benefício desde quando a pessoa adquiriu o direito à prestação previdenciária. E aí ele apresentando os cálculos, né, todo mês, desde quando ela adquiriu até quando ela fez o pedido, a gente conseguiria enxergar em que momento seria, qual momento seria o melhor para fins de concessão dessa prestação previdenciária. A gente consegue, com os programinhas de cálculo que a gente tem hoje, né, simular isso e apresentar, então, judicialmente os cálculos, né, numa ação revisional, o melhor benefício. Esse é só um exemplo. Quando houver, então, uma troca da DIB, né, uma revisional de DIB, eu mexo na data de início do benefício para melhorar, eu estarei diante dessa espécie que o professor José Antônio Savares traz aqui para a gente, essa espécie de ação revisional de concessão. A gente vai falar mais, galera, sobre a revisão do melhor benefício daqui a pouquinho,
porque isso entra no tema da decadência e tal, que eu quero comentar com vocês aqui, acho que é bastante oportuno nessa aula. Beleza? Bom, voltando aqui, então, revisional da RMI de substituição material ou de substituição formal, nós já vimos. A revisional da DIB, nós acabamos de conversar sobre ela. E a revisional de substituição do benefício, que seria esta, segundo o professor José Antônio Savares. Olha aqui, galera, isso acontece muito com relação à aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição, né? Vejam, o segurado pede a aposentadoria ao INSS, ele já tinha direito à aposentadoria especial, que era mais vantajosa para ele, e o INSS lhe concede uma aposentadoria por tempo de contribuição com aplicação de fator previdenciário, né? E aí, naquele caso, ele nos procura e a gente precisa fazer algo. Essa é uma ação o quê? Essa é uma ação revisional. Então, essa é uma das espécies das 5, né, que nós temos como principais ações previdenciárias, digo, daquelas que tratam dos benefícios, né, que são a que estamos estudando aqui. Essa é uma ação revisional, então, do benefício. Mas essa é uma ação revisional do quê? Aí vem o professor José Antônio Savares e fala, olha, quando você tiver a substituição do benefício, você tem uma revisional de concessão de substituição de benefício. Né? Então, eu quero que saia a aposentadoria por tempo de contribuição e entre a aposentadoria especial no lugarzinho dela. É possível isso? Claro que é possível. A única coisa, o pessoal dá uma viajada às vezes com isso, quando eu trabalho com essas ações de revisão, galera, todas as ações de revisão, eu só posso utilizar para melhorar o cálculo do benefício o tempo de contribuição que o meu cliente tem até a data de início do benefício. Não dá para usar o tempo de contribuição posteriormente trabalhado, contribuído por ele, beleza? Então só dá para usar o tempo trabalhado até a data de concessão do benefício, a data de início do benefício, melhor dizendo. Beleza? Dali para frente não dá mais. Então eu posso dizer, olha, ele já tinha 25 anos de tempo especial e como ele já tinha, o INSS deveria ter levado em consideração isso na hora da análise do benefício. Não levou em consideração, não analisou esse tempo, ou analisou esse tempo e disse não, esse tempo seria comum. Então nós temos uma ação de revisão de substituição do benefício previdenciário em si. Sai a aposentadoria por tempo de contribuição e entra a aposentadoria especial neste caso. É só um exemplo, tá bom? Belezinha? Joia? E o pedido, professor? Galera, eu quando eu trabalho nessas ações, eu sempre faço o pedido falando em substituição. Então, num caso como esse, que seja reconhecido como especial o período trabalhado de tal a tal, ou que sejam reconhecidos como especiais os períodos trabalhados de tais a tais datas, né? E que seja substituída a aposentadoria por tempo de contribuição do autor pela aposentadoria especial, que é a mais vantajosa, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Então, aqui eu tenho uma revisão neste sentido, tá bom? E as parcelas vencidas e vincendas, lembrem sempre a obrigação de pagar quantia certa que nós vamos apurar lá na frente do processo, lá naquela fase de cumprimento de sentença, lá na frente será expedido RPV, lá na frente será expedido precatório para pagamento desses valores, dependendo do valor devido, né? Dependendo do valor devido. Até 60 salários mínimos, RPV, acima de 60 salários mínimos, precatório. Vejam o artigo 100 da Constituição Federal neste sentido. Belezinha? Vamos voltar aqui ao slide. Muito bem. Então, nós vimos as 3, né? Revisional da RMI de substituição material ou de substituição formal, revisional da DIB, então a gente retroage a DIB e tem um benefício mais vantajoso, com pagamento das parcelas atrasadas também, em todos os casos, hein, gente? Não vamos esquecer, hein? Pedir as parcelas vencidas e vincendas, com atualização monetária e aplicação de juros na forma da lei, tá? Não se esqueçam.
E a decadência para a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, né? Este é um tema bastante interessante. Estamos lá no artigo 103 da Lei 8.213 de 1991, que trata da revisão. Quero contar para vocês, está aqui no material, que o artigo 103 da Lei 8.213, ele sofreu modificação recentemente. Eu quero lê-lo com vocês, tá? E a gente volta no terceiro bloco para comentar sobre a questão da decadência. Acho bastante pertinente aqui, quando tratamos de revisional. Tem que contar para vocês que até a publicação da MP 871 de 2019, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019, a MP é de 18 de janeiro e a lei é de 18 de junho, tá, galera? Que o prazo de decadência, ele era só para a impugnação do ato de concessão do benefício. Ele era só para a impugnação do ato de concessão do benefício. Então, só teria aplicação de prazo decadencial às ações de revisão de concessão, que são essas que nós estamos estudando aqui em princípio, né? Mas agora não mais. Vamos ler o 103 e aí depois a gente volta para falar mais sobre decadência. Vejam aí, 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de benefício é de 10 anos contado. Então, vejam, ele está falando para a gente de um prazo decadencial de 10 anos, que pega agora N situações que antes não estavam vislumbradas na legislação. Antes o 103 só falava em prazo de 10 anos para revisão do ato de concessão, impugnação do ato de concessão. Agora fala em revisão do ato de concessão, de indeferimento, de cancelamento, cessação, ou ainda de ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão. Tá? Então a gente teve uma extensão aí da aplicação do 103. E aí vem o inciso 1, né? Que ele diz contado. Contado de quando? Do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Né? E depois, do dia em que o segurado, inciso 2, tomar conhecimento da decisão indeferitória de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. O parágrafo único ele fala da prescrição que nós já comentamos, só das parcelas vencidas. Então vejam que nós temos duas maneiras de contagem aqui do prazo decadencial, uma no inciso 1, que é a mais utilizada, do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, né? E a segunda que nós temos aqui, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. Tá? Bom, nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Vamos encerrando este por aqui, então. Aulinha de espécies de ações previdenciárias na classificação do nosso querido mestre José Antônio Savares. Beleza? Até já! Fala moçada, professor Rodrigo Sodero de volta, continuando a nossa aula. Estávamos falando no bloco anterior de ação de revisão de benefício previdenciário. Falamos um pouquinho sobre a decadência, artigo 103 da Lei 8.213 de 91. Vimos a redação atual do 103, que foi alterado pela MP 871 de 2019, que por sua vez foi convertida em lei no mês de junho, a Lei 13.846 de 2019. Mas a grande questão aqui aplica-se o prazo decadencial à ação de revisão, né? Estamos estudando primeiro a ação de revisão de concessão do benefício, né? A ação de revisão do ato de concessão do benefício. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a história deste prazo decadencial e linkar com o tema. Muito bem. Bom, vejam aí. Quando nasce esta questão da decadência
para o segurado ou para o dependente revisarem os seus benefícios previdenciários. Nasce lá em 1997, moçada. Até 97 não havia prazo para que segurados e dependentes do regime geral revisassem os seus benefícios previdenciários. Com a publicação da MP, vejam a MP aí, a MP 1523, de 28 de junho de 97, depois convertida em lei, a Lei 9528 de 97, a gente teve nova redação dada ao artigo 103 da Lei 8.213, que passou então a prever a decadência para revisão do ato de concessão do benefício previdenciário. Então vejam, eu tenho um ato positivo, um ato de concessão, e teria um prazo para revisá-lo. E o entendimento que se firmou foi, então, que este prazo ele seria aplicado tão somente para as revisões, né, atingiria o direito à revisão do benefício previdenciário quando o problema tivesse ocorrido na inicial, né, no cálculo inicial, no momento inicial daquela prestação previdenciária. Então, quando o equívoco cometido pelo INSS foi no momento em que ele calculou o benefício, concedeu o benefício, teria um prazo de 10 anos para a revisão do ato de concessão desta prestação previdenciária. É assim que nasce, então, o prazo de decadência. Até então, não existia. O segurado ou o dependente do regime geral poderiam rever o benefício previdenciário a qualquer tempo, beleza? Pois bem, em 1998, nós tivemos a publicação de outra medida provisória, vejam aí no material em vermelhinho, a 1663, publicada em 23 de outubro de 98, depois convertida na Lei 9711 de 98. E o que elas fizeram, MP e lei, foi reduzir este prazo decadencial para 5 anos. Tá? Então, o prazo que inicialmente era de 10 anos para que segurados e dependentes revisassem os atos de concessão das suas prestações previdenciárias passou a ser de 5 anos. E essa alteração entrou em vigor em 21 de novembro de 1998. Depois, galera, vejam a historinha. Nós tivemos a publicação da MP 138, em 20 de novembro de 2003. Essa MP foi convertida em lei, a Lei 10.834 de 2004, que novamente mexe no artigo 103 da Lei 8.213, que passa a reprever, né? Ele volta a fixar o prazo de decadência em 10 anos. Então, esta é a historinha do prazo decadencial para revisão do ato de concessão do benefício previdenciário. Tá? Então, vamos repassar aqui, MP 1523, de 28 de junho de 97, ela faz com que nasça este prazo decadencial, que até então não existia. Depois a gente tem uma medida provisória de 1998, publicada. Essa MP, por sua vez, é convertida em lei, a Lei 9.711 de 98, beleza? E diminuímos o prazo decadencial para 5 anos com a publicação desses normativos. E aí depois, em 2003, nós tivemos a volta deste prazo decadencial para 10 anos. O que é interessante é que nenhum benefício acabou sendo atingido, graças a Deus, por este prazo decadencial menor entre 98 e 2003, porque antes que ele surtisse qualquer efeito contra os beneficiários, nós tivemos a MP 138 de 2003 sendo publicada, e aí ela ressuscita o prazo de 10 anos. Aquela época, nós fazíamos a contagem do prazo decadencial, a contagem do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação previdenciária, dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da prestação previdenciária. Então, despachou o benefício, concedeu em julho de 2000,
2010. O prazo começaria a contar a partir de 1º de agosto de 2010. Projetamos 10 aninhos aí, assim que se contava o prazo decadencial em princípio. Existia lá na redação original do 103 também uma outra previsão, redação que fica até agora, até a MP 871, né, com relação à contagem do prazo, que falava ou do dia em que tomar ciência da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. E aí nós defendemos que quando nós temos pedido administrativo de revisão do benefício, seria uma hipótese bem particular, um pedido administrativo de revisão do benefício feito dentro dos 10 anos, nós teríamos uma reabertura da contagem do prazo decadencial, tá? A partir do momento em que o segurado ou dependente tomasse ciência da decisão indeferitória definitiva administrativa no âmbito do INSS, né, do Conselho de Recursos da Previdência Social. E aí ele ganharia mais 10 anos. Seria uma hipótese excepcional de interrupção do prazo decadencial aqui, posto que prevista essa interrupção em lei, tá bom? Então, esta é a historinha do prazo decadencial. Então, pensem comigo aqui, a gente tem que ficar muito esperto, especialmente quando a gente tratar de revisão do ato de concessão. Depois a gente vai lá para a redação atual do 103 de novo, tá? Mas vamos voltando aqui. Desde quando nasceu o prazo decadencial? Em 1997, a gente tem essa questão da aplicação deste prazo para benefícios, para revisão de benefícios no que diz respeito ao ato de concessão, quando essa revisão está fundamentada no ato de concessão, tá bom? Bom, professor, e haveria aplicação deste prazo para as revisões do melhor benefício, como o senhor colocou aqui, onde a gente retroage, lembram dessa revisão? A gente retroage a data de entrada do requerimento administrativo, aquela revisão da DIB, teria aplicação do prazo decadencial? Aí eu trago para vocês aqui, meu povo, primeiro, vejam aí em vermelhinho, o RE 630-501 do Rio Grande do Sul, nesse recurso extraordinário, o STF entendeu que era possível a revisão do melhor benefício, que é possível fazer essa revisão tendo como fundamento o direito adquirido, né? Então, retroagir a DER para buscar o melhor benefício a partir do direito adquirido é possível, o Supremo já decidiu. Problema, decai, né? Esta revisão, ela decai, é o tema 966 julgado, eu não coloquei aí para vocês, mas anotem, é o tema 966 julgado pelo STJ. São 2 recursos especiais aí, vejam que eu coloco, afetados como repetitivos, que compõem o tema 966 do STJ, tá, galera? Então, o STJ diz que essa revisão do melhor benefício sofre com a aplicação do prazo, sofre a aplicação e também com a aplicação do prazo decadencial. Professor, e se eu estiver discutindo uma questão que não foi avaliada no processo administrativo? O senhor disse que é difícil, né? A gente discutir alguma questão que não foi avaliada no processo administrativo, sem passar pela via administrativa hoje, porque o STF tem entendimento firmado no tema 350, que é necessário passar pela via administrativa antes, né? Mas vejam, aqui o tema é outro, aqui é a aplicação de prazo decadencial. Seria aplicado prazo decadencial nessas revisões cujo o fato que leva à revisão não foi apreciado originalmente pelo INSS lá no processo administrativo originário? Então eu tenho 2 possibilidades aqui. Ou a pessoa faz um requerimento administrativo de revisão com base nesse fundamento, leva ao conhecimento do INSS e depois ingressa com a ação judicial, ou ela ingressa com a ação judicial direto e tem a contestação de mérito, e tendo a contestação de mérito é formado o interesse de agir, e aí segue o jogo, né, de forma superveniente, aí segue o jogo, o processo dela vai ser julgado. Mas vejam, a questão não é exatamente interesse de agir aqui, a questão é decadência. Aplica-se o prazo decadencial para situações não avaliadas, não apreciadas no processo administrativo? Eu, particularmente, entendo que não deveria aplicar. Por que não deveria aplicar
o prazo decadencial nessa hipótese, né? Não deveria aplicar, galera, porque, pensem comigo aqui, quando a gente fala em decadência, a gente faz controle do ato administrativo, né? Eu tenho um prazo para fazer o controle daquele ato administrativo. Como é que eu aplicaria um prazo decadencial para uma situação que não passou nem pelo ato administrativo de concessão? Então, eu entendo que aqui não haveria que se falar em aplicação do prazo decadencial. Por outro lado, olhem isso. O STJ decidiu que essas questões não resolvidas no processo administrativo, elas decaem no prazo de 10 anos. É aplicado prazo decadencial nessa hipótese. Então, meu povo, infelizmente temos um problema aí, tá? Até onde eu vi, eu pesquisei agora recentemente, é o tema 975, não havia sido publicado ainda o acórdão do tema 975, tá? Mas ele já foi julgado pelo STJ. E aí nós temos uma súmula da TNU que deve ser revogada, que dizia exatamente o contrário do que entendeu o STJ. Essa súmula da TNU, ela dizia que não decaem as questões não resolvidas no processo administrativo e também as discussões sobre indeferimento do benefício. O benefício foi indeferido e eu quero buscar o direito, que não haveria que se falar em decadência. A súmula deve ser revogada ou pelo menos modificada para que saia do seu texto, né? Imagino que seja revogada, mas ao menos modificada para que saia do seu texto a questão que envolve as questões não resolvidas no processo administrativo, tá? Aquelas desconhecidas pelo INSS. Professor, e para os benefícios concedidos antes da MP 1523 de 97, tem aplicação do prazo decadencial? O STF já decidiu essa questão no julgamento do tema 313, galera. É o RE 626489 de Sergipe. Vejam aí no material. O STF já decidiu, o INSS inclusive acolheu essa posição lá na IN, vejam, artigo 568 da IN, dizendo que sim, se aplica o prazo decadencial para os benefícios concedidos antes da MP 1523 de 97, lembrando que ela é de 28 de junho, só que ele começaria a contar este prazo, meu povo, a partir de 1º de agosto de 97, né? Porque, vejam, dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. A MP é de junho de 97, o primeiro benefício foi recebido em julho de 97, com certeza, numa situação como essa, aqueles que estavam em manutenção, né? E aí o dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação é 1º de agosto de 1997. Então, em 1º de agosto de 2007, 10 anos depois, decaiu o direito desse povo de revisar o benefício previdenciário quanto ao ato de concessão, né? Quanto ao ato de concessão. O STJ também julgou essa matéria no tema 544, eu coloco para vocês aí os repetitivos do tema 544, o 1309.529 do Paraná e o 13.26.114 de Santa Catarina, beleza? Então o STJ também já julgou essa matéria. Eu, particularmente, tenho um entendimento que não deveria se aplicar este prazo aos benefícios concedidos antes da MP, tendo em vista, com data de início antes da MP e tal, né? Tendo em vista o direito adquirido, porque quando foram concedidos não havia esta previsão, mas não foi o que o Supremo entendeu, não foi o que o STJ entendeu também. Então, o prazo decadencial é aplicado para este direito, né, que acaba, obviamente, impactando no direito de ação, né, também num segundo momento, porque o direito em si decaiu, né, a decadência, lembrem, ela atinge o próprio direito, né, então acaba que fica prejudicado o direito de ação por via reflexa, que via oblíqua, né, vai ingressar com a ação, vai levar um grandíssimo não. Professor, e se a minha ideia é revisar o benefício previdenciário do meu cliente, que é uma pensão por morte, ou da minha cliente, porque normalmente é mulher, né? Que é uma pensão por morte. A pensão por morte é decorrente de uma aposentadoria que o marido recebia. E aí, esta aposentadoria tinha sido calculada equivocadamente. Com a concessão da pensão por morte, este prazo de contagem
da decadência, né? A contagem no prazo decadencial. Seria reaberta essa contagem? O prazo seria reaberto? Né? Imagine que o cara teve um benefício concedido, sei lá, nos anos 90, e aí agora ele falece, e o benefício dele foi concedido equivocadamente, e ele não pediu a revisão daquela prestação previdenciária dentro de 10 anos. Estaria reaberto o prazo decadencial para que a esposa agora, viúva e beneficiária da pensão por morte, requeresse a revisão da pensão por morte dela, com base no equívoco que o INSS cometeu lá na concessão da aposentadoria, cujo direito já teria decaído. Olhem isso, que loucura, né? E recentemente o STJ decidiu este tema nos embargos de divergência que eu trago para vocês aqui, o 16.05554 do Paraná, no sentido de que, embora legitime o pensionista a pedir a revisão da aposentadoria do falecido, né, a concessão da pensão por morte não, galera, não tem o condão de reabrir o prazo decadencial para essa discussão. Então, se decaiu o direito, já era mesmo. O STF decaiu o direito de revisão da aposentadoria, levando em conta a sua data de início, né, e tal, recebimento da primeira prestação, já era o direito. O STF tem decidido, vejam aí que eu coloco atenção para vocês, que essa matéria ela é infraconstitucional. Então não dá nem para a gente levar para o Supremo essa discussão, porque ele tem entendido que a matéria é infra, né? Então vamos ficar, infelizmente, com essa posição do STJ, pelo menos por enquanto, salvo, obviamente, se ele alterá-la, tá? O que pode acontecer, é bem difícil, mas pode, em tese, acontecer. Então, voltando aqui, princípio da accionata, esquece, né? Nasceu o direito com a pensão por morte, e por isso reaberto o prazo decadencial, porque agora o que vai se revisar é a pensão e não a aposentadoria e tal. Então esquece o prazo que teria sido aplicado já à aposentadoria. Esquece isso, o STJ afasta e diz que, infelizmente, o fato da concessão da pensão por morte, de ter concedida a pensão por morte, não reabre o prazo decadencial aqui, tá bom? Muito bem, vamos passar. E aí a gente volta àquela redação que nós lemos no final do bloco anterior, do artigo 103, né, meu povo? Atual, né? E eu disse para vocês que o 103 ele nasce com aquela ideia de impossibilidade de revisão do ato de concessão, e ele é ampliado com a MP 871 e com a Lei 13.846 de 2019. Então vamos acompanhar novamente aqui com o professor e a gente vai tecendo alguns comentários a respeito, tá? Então vejam. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário. Vamos parar aqui. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou do beneficiário. Que redaçãozinha mal feita, né, meu povo? E já era assim, já se falava assim. Segurado é uma coisa, galera. Dependente é outra coisa, e eles são os beneficiários do regime geral de previdência social, nos termos da Lei 8.213. Eles são os beneficiários. Então, a redação é muito mal feita. Este prazo ele atinge tanto segurados quanto dependentes do regime geral de previdência social. Bastaria que o prazo, aqui a lei falasse que o prazo atinge os beneficiários. Uma outra observação que a gente faz aqui é o prazo de decadência do direito ou da ação, né? Nós sabemos que o prazo decadencial, na verdade, ele atinge sempre o próprio direito. O prazo que atinge o direito de ação, né, que limita o direito de ação, é o prazo prescricional. Eu, particularmente, entendo, na verdade, que o prazo que é trazido pelo 103, ele tem natureza de prazo prescricional, mas ele é chamado de decadencial aqui pelo artigo, né? Equivocadamente sempre chamou de prazo decadencial um prazo que, na minha visão, é prescricional, porque a ação onde nós buscaremos o direito previsto aqui, né? Os direitos agora previstos aqui são ações condenatórias e não ações constitutivas. E aí a gente tem a lição do professor Agnello
Amorim Filho, né, que nos ensina a distinguir decadência e prescrição. Depois pesquise, é um artigo clássico, Agnello Amorim Filho, que nos ensina a distinguir decadência e prescrição. E uma das distinções fala exatamente da ação, né, da ação onde você busca aquele direito. Se é uma ação constitutiva, o prazo é decadencial. Se é uma ação condenatória, o prazo ele é prescricional. Que para mim este prazo seria prescricional, é chamado equivocadamente na lei de decadencial. E como no direito previdenciário não prescreve fundo de direito, seria até defensável uma inaplicação deste prazo, né? Mas, galera, sabemos que o Supremo já se posicionou que o prazo, esse prazo se aplica inclusive aos benefícios concedidos antes da MP de 97, então me parece que o Supremo entende que esse prazo aqui é válido, né? Beleza? Muito bem. E vamos continuar a leitura. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, isso já estava previsto. Então, para impugnar o ato de concessão, equívocos cometidos pelo INSS lá na origem do benefício, vamos recalcular essa prestação previdenciária, vamos retroagir uma DER, uma DIB, vamos trocar a DIB, né? Vamos aqui substituir o benefício. Há prazo para isso, então é um prazo de 10 aninhos, sempre houve. Agora vejam, para revisão do ato de indeferimento. Olha o problema que a gente tem aqui. O benefício foi indeferido pelo INSS, eu teria um prazo de 10 anos para pedir a correção daquele indeferimento, sob pena de não mais poder buscar aquele benefício em específico e receber as parcelas atrasadas dele, né? Então, um problema. Prazo também seria aplicável à revisão do ato de cancelamento ou cessação do benefício. Então, atingiria aqui, galera, inclusive as ações de restabelecimento, que a gente vai comentar um pouquinho sobre elas depois, um pouquinho não, a gente vai estudar essas ações de restabelecimento depois, em outro bloco, em outra aula, muito possivelmente, em razão do nosso tempo escasso aqui, né? Então, prazo atingindo ações de restabelecimento. O INSS cessou o benefício indevidamente, o INSS cancelou o benefício indevidamente, eu teria um prazo de 10 anos para buscar consertar este ato administrativo invasivo, né? Ruim. Ato de deferimento ou indeferimento, de novo ele insiste na questão do indeferimento, né? Ou não, ou indeferimento, perdão, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de indeferimento ou não concessão de revisão. Aí ele vem e fala em indeferimento ou não concessão de revisão. Então, se você tivesse feito um pedido, né, e esse pedido tivesse sido indeferido, você teria um prazo de 10 anos também para fazer, e aqui ele fala direto, né, revisão de benefício, ele não detalha, ele fala diretão, revisão, pegaria qualquer revisão, fez o pedido de revisão, o pedido foi indeferido, você teria um prazo de 10 anos para fazer esta revisão, né, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, né. Beleza? E aí a contagem deste prazo, do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, porque aqui ele está falando especificamente dessa questão da revisão, quando há um pedido de revisão, uma concessão, vejam, a concessão da revisão, quando ele deixa de conceder uma revisão já reconhecida. Olha que absurdo, teria um prazo de 10 anos. E aí a segunda hipótese que ele diz, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu benefício, né? Então, indeferimento do benefício que foi pedido e foi negado, cancelamento ou cessação do seu benefício, um ato administrativo invasivo cometido pelo INSS, ou da decisão de deferimento ou indeferimento da revisão no âmbito administrativo. De novo, ele trata da revisão, né? Então, temos aqui a forma da contagem deste prazo decadencial, tá? E isso acaba sendo alterado pela MP 871 de 2019, convertida na Lei 13.846 de novo. Beleza, meu povo? Nós continuaremos falando sobre ação de revisão tomando um tempinho da gente aqui, mas é necessário, né? No próximo bloco, no nosso último bloco da aula de hoje, e a gente retorna já já. Belezinha?
1, 2, 3 e até já. Fala moçada, professor Rodrigo Sodera aqui de novo com o nosso último bloco da aula de hoje sobre a categorização das ações previdenciárias, a classificação das ações previdenciárias. Estamos falando aqui no nosso módulo de prática processual previdenciária ou processo civil aplicado, direito processual civil aplicado ao direito previdenciário. Achei até que a gente conseguiria matar essas espécies de ações previdenciárias neste primeiro dia de aula minha, mas não vai rolar, a gente vai continuar, vai prosseguir estudando essas ações na próxima aula e seguiremos com os demais temas pertinentes dentro dessa matéria, tá bom? Bom, vamos continuar falando sobre decadência. A gente terminou o bloco anterior falando sobre decadência, né? Eu queria apresentar para vocês algumas teses a respeito da aplicação do prazo decadencial. E uma tese bastante interessante é aquela de inconstitucionalidade do prazo decadencial, por ser o direito à previdência social um direito humano, um direito fundamental, e, portanto, não poderia ser limitado no tempo, né? Não poderíamos aplicar aqui um prazo decadencial. É interessante o tema, sim, mas a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tratava dessa questão, a ADI 5048 do DF, que foi ajuizada pela COBAP, a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, e infelizmente ela foi extinta por legitimidade ativa da parte autora. Este foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e nós ficamos sem um grande processo discutindo a matéria, né? Claro que dentro do controle difuso de constitucionalidade nós podemos levantar essa questão, mas penso também, por outro lado, a gente viu que o Supremo julgou a aplicação do prazo decadencial. Deixa eu voltar aqui para vocês enxergarem a aplicação do prazo decadencial para os benefícios concedidos antes da MP 1523 de 97, né? E entendeu que seria aplicável a esses benefícios. Então, me parece que implicitamente o Supremo tem o entendimento de que este prazo ele é um prazo constitucional. Por outro lado, a gente não tem uma manifestação expressa da nossa Suprema Corte a respeito disso, né? Em uma ação tratando só disso e tal. E essa ADI, que eu estava aqui com ela para vocês, aqui, muito bem, mostrando para vocês, a ADI 5048 do Distrito Federal, ela acabou caindo por terra em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da COBAP. Tá? Mas é uma questão a se pensar. Uma tese a se pensar ainda, né? Muito embora, repito, o cenário não me pareça muito favorável. Uma outra tese eu acho bastante interessante, até quem tem escrito a respeito, que é o nosso querido professor, amigo Hermes Arraes Alencar. O Hermes tem defendido, eu acho interessante porque ele é procurador do INSS, inclusive, mas é doutrinador, então ele escreve, né? Independentemente do cargo que ele ocupa, que é uma tese de inaplicação do prazo decadencial, também como a primeira, né? A ideia seria inaplicar o prazo decadencial, em razão da má-fé, entre aspas, presente neste ato administrativo da administração pública. Obviamente, administrativo da administração pública, em que há a concessão equivocada da prestação previdenciária, né? E aqui já podemos estender para aquelas outras hipóteses também, e a primeira tese também para as outras hipóteses, né? Do artigo 103 na nova redação dada pela MP 871 de 2019, pela Lei 3.846. Bom, e tem um artigo, o Hermes defende isso, tá? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu voltar aqui para mim. Melhor vocês olharem para mim. Aqui. Muito bem. Bom, vamos lá, pra vocês entenderem. Tem um artigo na Lei 8.213, que é o artigo 103A, que ele limita o direito
da Previdência Social anular os seus próprios atos administrativos. A gente vai falar mais sobre este artigo, sobre a historinha disso, quando a gente tratar das ações de restabelecimento. Eu sempre faço gancho para falar um pouquinho dele nas ações de restabelecimento, mas eu já vou adiantar para vocês o que nos interessa aqui. O artigo 103A da Lei 8.213, ele diz que o INSS, a Previdência Social, tem um prazo de 10 anos para anular os seus próprios atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos beneficiários. Prazo de 10 anos, tá? Então, teria a Previdência 10 aninhos, beleza? Seria este prazo contado da data em que foi praticado o ato, ou no caso de benefícios de trato sucessivo, né? Aí a gente teria o prazo contado a partir do recebimento do primeiro benefício. Depois vejam lá, é o 103A da Lei 8.213 de 1991, que trata desse tema. Deixa eu ver se eu consigo projetar o 103A aqui para vocês. Quer ver? A Lei 8.213 de 91. Vamos ver se eu consigo jogar ele aqui para vocês. Aí vocês já enxergam a carinha dele. Um minutinho só. Vamos ao 103A. Aqui. Vamos ver. 103A da Lei 8.213. Aqui ele. Quer ver? Vamos ver aqui. Inseri um texto aqui para vocês. Vamos ver se dá certo. Deixa eu colocar aqui uma cor. Vamos ver se dá certo o 103A aqui para vocês. Ok. Muito bem. Joia. Tá. Não dá para enxergar muito bem, né, galera? Deixa eu ver o que eu consigo fazer de diferente aqui. Se eu aumentar o tamanho dessa fonte, fica melhor para enxergar? Acho que sim, né? Então, olhem aqui o que diz o 103A. Não sei se vocês conseguem acompanhar. Prometo que na próxima... vamos colocar em branco aqui, para ver se fica melhor. Em branco. Prometo que na próxima eu melhoro isso. Aqui em branco fica melhor para a gente enxergar. Olhem aqui, ó. Ele fala, o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado... não, esse é o 103, esse foi o artigo errado. Espera aí, a gente já ajeita aqui. Um minutinho só, não fiquem bravos comigo. O 103A aqui. Vou jogar ele aqui para vocês. Eu joguei o 103, né, galera? Me perdoem mesmo. Professor aprendendo a mexer na ferramenta aqui e dando aula ao mesmo tempo, né? A minha primeira aula na ferramenta. Agora sim, agora ele vai aparecer aqui pra gente. Aqui, ó. Olha o que ele diz. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em, aí aqui nós temos 10 anos contados da data em que foram praticados, salvo má-fé, tá? E aí com relação a, ele fala a data em que foram praticados, né? Depois com relação à contagem que eu estava comentando com vocês, vamos lá, contagem, vou jogar aqui para vocês enxergarem. 103A, os parágrafos do 103A, tá? Aqui e aqui. Olha lá. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento, tá? Como eu disse para vocês. Aí considera-se direito de exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que, aí ele fala que importe impugnação à validação do ato, tá, gente?
Bom, valeu a tentativa, né? Vamos sair daqui agora, muito bem, tirar isso daqui. Joia, muito bem. Perfeitinho. Então vejam, meus queridos, que nós temos aqui um artigo que limita o exercício pela administração pública, né? No caso, a Previdência Social especificamente, do direito de anular, de corrigir os seus próprios atos administrativos em 10 anos. E nós vimos lá no caput que ele fala salvo a má-fé, né? Salvo a ocorrência de má-fé. Por quê? Caso o segurado aqui ele haja de má-fé, meus amigos, este prazo, ou segurado ou dependente, este prazo ele é inaplicável, ou seja, a administração pública poderá rever a qualquer momento aquele ato administrativo dela, né? Se comprovada a má-fé. E aí o professor Hermes Arraes Alencar, como eu disse para vocês, ele defende a posição dessa tese voltada à má-fé da administração pública, liga o 103A ao 37 da Constituição, ele fala assim, se o 103A diz que o prazo é inaplicável para o segurado de má-fé, o 103, né, o 103 que trata do prazo que corre contra o segurado, a favor, o segurado ou o dependente, a favor da administração pública, ele deveria seguir a mesma lógica. Há um paralelismo, deveria haver um paralelismo entre esses artigos, né? O 103 que limita o exercício do direito, né? Perdão, limita o direito à revisão do benefício, né? Pelo segurado, do dependente, e o 103A que limita o direito da administração pública de anular os seus próprios atos administrativos. E aí o Hermes diz, olha, se lá, no caso de má-fé, no 103A, a administração pode rever a qualquer momento, aqui no 103, no caso de má-fé, o segurado também pode rever a qualquer momento, o dependente também pode rever a qualquer momento o benefício. E aqui ele liga isso com o 37 da Constituição, né? E eu acredito também na mesma tese, né? Eu ligo com o 37 da Constituição, porque a administração pública tem dever de eficiência, tem dever de moralidade, tem dever de legalidade e de impessoalidade. E quando ela calcula equivocadamente um benefício previdenciário, me parece que ela viola todos esses seus deveres constitucionais presentes no artigo 37. Então, é defensável a inaplicabilidade do prazo decadencial, né? O afastamento do 103 da Lei de Benefícios nessas duas hipóteses colocadas aqui para vocês, tá bom? Belezinha, meu povo. Bom, uma outra questão que não está aqui, mas vale comentar com vocês, deixa eu voltar aqui para minha tela, diz respeito, galera, ao direito reconhecido por lei. Haveria prazo decadencial que atingisse o direito reconhecido por lei, como aconteceu, por exemplo, com o IRSM de fevereiro de 1994. Veio uma lei e falou, olha, houve equívoco no cálculo, o INSS tem que revisar. Eu entendo particularmente que quando o direito ele é reconhecido pela lei, não há que se falar em aplicação de prazo decadencial, né? Porque deixa de ser um direito potestativo do segurado, do dependente, passa a ser um dever da administração pública, a realização daquela revisão, a tomada daquele ato reconhecido como equivocado pela lei. Beleza, meu povo? Então, acho que passamos bem pela decadência aqui. Tomar cuidado quando a gente fala em contagem do prazo decadencial, pelo seguinte, muita gente conta errado o prazo, porque conta o prazo da DIB, né? Da data de início do benefício. E aí acha que o direito do cliente já decaiu e não decaiu. Fiquem espertos com isso, porque às vezes o processo administrativo ele demora. E como o processo demora, o resultado, o primeiro benefício, né, o resultado prático daquele requerimento, o primeiro benefício ele é pago só lá na frente. E o prazo decadencial, nós vimos, a maneira mais comum de nós contarmos este prazo é a partir do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.
Então, recebimento, isso não é igual a DIB. Imagine que o processo administrativo dura 2 anos, a gente tem uma solução lá na frente. É só a partir do momento daquela solução, da data do despacho do benefício, que a gente vai conseguir enxergar exatamente quando o benefício foi recebido, e aí contar o prazo bonitinho. Tá bom, galera? Belezinha? Dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação é a forma que a gente mais utiliza para fazer a contagem deste prazo decadencial aqui. Muito bem. E aí nós temos o professor José Antônio Savares ensinando a gente também que pode existir alguma revisão, além da revisão da concessão do benefício, do ato de concessão do benefício, né? Uma revisão para impugnar o ato de reajustamento do benefício. E aí nós temos como exemplo aqui o 194, inciso 4 da Constituição, e o 201, parágrafo 4º, que dizem que o benefício ele deve manter o seu poder de compra, né? O seu valor real, o seu poder de compra. Então, ele deve ser reajustado para que se mantenha o poder de compra. E este é um exemplo, né, de discussão a respeito do tema, não um exemplo de procedência, tá, dessas demandas, mas um exemplo de discussão deste tema, reajustamento do benefício correto ou incorreto. Como o benefício previdenciário ele é reajustado, né? Hoje ele é reajustado pelo INPC, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Há algum tempo atrás a gente tinha ali ainda um percentual do PIB, um aumento dito real no valor da prestação previdenciária, né? E a ideia é que se recomponha a perda inflacionária do período, né? Do ano ali. Então ele é reajustado anualmente. E nós já tivemos algumas discussões na justiça, infelizmente, a maioria dessas ações elas não são julgadas procedentes, a esmagadora maioria, são raríssimos os casos que a gente tem alguma procedência, no sentido de que o índice que é utilizado para a correção dos benefícios, para o reajustamento dos benefícios, é um índice que não recompõe efetivamente a inflação para os destinatários, né, da norma, que são os aposentados e pensionistas, os maiores destinatários desta norma, né, que recebem a maioria dos benefícios previdenciários. Mas, infelizmente, o Poder Judiciário não vem acolhendo essa tese e vem dizendo que os benefícios podem ser reajustados nos termos da lei, né, que a Constituição daria à lei esta possibilidade dela tratar do índice de reajustamento. Então, que estaria tudo belezinho, tudo ok com a aplicação do INPC, tá? Mas se a gente enxergar qualquer outro tipo de revisão de reajustamento, ela poderia ser aplicada aqui. São aquelas que não estão ligadas, então, à concessão especificamente da prestação previdenciária. Quer ver uma aqui que a gente pode encaixar? É a revisão do teto da emenda constitucional número 20, da emenda constitucional número 41, né? A gente poderia trabalhar com a ideia de que sim, ela é uma revisão de reajustamento. Nós poderíamos ingressar com a ação de revisão, galera, na estadual, na federal, no GF ou no mandado de segurança, conforme cada caso, e se envolve competência, a gente vai falar melhor sobre competência em aula específica, tá bom, meu povo? Vamos passando aqui por esses nossos slides, muito bem. Vamos falar um pouquinho de ação de restabelecimento de benefício? Muito interessante, né? Quando nós utilizaremos da ação de restabelecimento do benefício, né? Quando o INSS ou aquele responsável pelo regime próprio de previdência social, ele toma uma medida, né, que adentra, né, que entra na esfera patrimonial e jurídica daquele segurado, ele pratica o que nós chamamos de ato administrativo invasivo. Então, é praticado um ato administrativo invasivo que acaba entrando na esfera patrimonial e jurídica daquele segurado ou daquele dependente, que deixa de receber a prestação previdenciária por algum motivo, né? Esse ato administrativo invasivo ele pode ser um ato de cancelamento, de cessação, de suspensão, ou de diminuição da renda. Então, ele deixa de receber ou o próprio benefício ou o benefício no valor
que lhe era devido. O último caso, diminuição da renda mensal, tá? Então é um ato administrativo invasivo de cancelamento, de cessação, de suspensão ou diminuição da renda, beleza? Ele deixa de receber o benefício, repito, propriamente, né? Ou deixa de receber o benefício no valor que lhe era devido. Quando que a gente tem um ato administrativo de cancelamento? Vejam aí o exemplo que o professor coloca para vocês. Se opera no exercício da autotutela administrativa, funda-se na concessão irregular do benefício. Eu coloco um exemplo aí para vocês, no caso de um erro administrativo da contagem do tempo de contribuição que serviu de base para a concessão de uma aposentadoria por tempo. O INSS considerou que aquele homem tinha 35 anos de contribuição, mas na verdade ele tinha 34, contou o tempo errado, né? Então, esse ato administrativo de cancelamento gerou, então, um avanço do Estado, do INSS, né, daquele responsável pelo regime próprio, na esfera patrimonial e jurídica daquele segurado, e aí ele vai buscar agora restabelecer o pagamento daquela prestação previdenciária. Esses tempos atrás, a gente teve uma situação de regime próprio aqui no escritório, que a neta recebia pensão por morte da avó, e aí a São Paulo Previdência, aqui em São Paulo, acabou cancelando o pagamento daquela prestação previdenciária, porque entendia que ela não tinha direito, e nós acabamos ingressando com a ação buscando o restabelecimento deste benefício. Então, quando há a prática de um ato administrativo invasivo de cancelamento, nós vamos buscar consertar este ato judicialmente em uma ação de restabelecimento. Professor, e qual é o próximo ato que pode ser praticado pela administração pública aqui? O ato de cessação. Vejam o que é o ato de cessação. Ocorre quando há o término normal do benefício, o término natural do benefício, diante da suposta alteração das circunstâncias de fato que lhe deram origem. Por exemplo, um segurado que recebia auxílio-doença e depois recuperou a sua capacidade elaborativa. Segue o jogo. Quando este ato administrativo de cessação ele é praticado de forma ilegal, opa, cessou aquele benefício, deixou de pagar, mas aquele benefício ele era, na verdade, devido ao segurado, não deveria ter havido a prática daquele ato de cessação, nós vamos buscar consertá-lo em uma ação de restabelecimento do benefício previdenciário. E o ato de suspensão, vejam, caracteriza-se pela interrupção do pagamento para averiguação de possível irregularidade na concessão, mas não deveria ter suspendido. E aí, neste caso, se não deveria ter suspendido o pagamento do benefício, nós vamos buscar consertar a prática este ato irregular, este ato ilegal, na ação de restabelecimento de benefício. E aqui, por fim, o ato de redução da renda mensal, né? Ocorre quando há diminuição do valor da renda mensal do benefício por suposta irregularidade no momento da apuração da renda mensal inicial ou no seu reajustamento, que é uma situação mais rara, né? Reajustar equivocadamente. Então, redução da renda mensal. A gente teve um caso aqui no escritório, há algum tempo atrás, que a segurada recebia o benefício previdenciário pensão por morte além do teto. E aí o INSS foi perceber isso depois de um tempo. Então, senhores, o INSS ele pode anular os seus próprios atos administrativos, o INSS ele pode cessar o pagamento de benefícios, o INSS ele pode, em tese, suspender o pagamento de benefício, o INSS, em tese, ele pode reduzir a renda mensal, ele pode, mas quando ele faz isso de forma equivocada, ele cancela, ele cessa, ele suspende ou ele reduz a renda, nós vamos buscar consertar este ato administrativo equivocado do INSS em uma ação de restabelecimento do benefício. É importante que vocês entendam quais são esses atos administrativos invasivos para que vocês, a partir de agora, tratem nas ações judiciais de vocês e, por que não, também nos requerimentos administrativos, dessas situações com a nomenclatura correta. Ah, cancelou, ah, cessou, ah, aqui suspendeu. Ok, senhores? Belezinha? Então fiquem atentos a isso. Vamos passar aqui
Joia. Aí eu explico que, então, nós temos a impugnação de um ato administrativo invasivo do INSS, como nós já conversamos, na ação de restabelecimento. E, novamente, nós temos aqui uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar a quantia certa, né? A obrigação de fazer é que o INSS, ou aquele responsável pelo regime próprio de previdência social, juridicamente falando, restabeleça, volte a pagar o benefício previdenciário que deixou de ser pago indevidamente, né? E a obrigação de pagar a quantia certa, pagar essas parcelas atrasadas desde a prática do ato administrativo invasivo ilegal. Joia? Galera, aqui nós podemos buscar esta ação de restabelecimento, ajuizar essa ação de restabelecimento na Justiça Estadual, na Justiça Federal, numa ação ordinária, no JEF, dependendo do caso, ou em sede de mandado de segurança. E repito, a gente vai falar melhor sobre isso quando a ação vai ser proposta, em que lugar que ela será proposta, né? Que ação utilizar tal, mais para frente, tá bom? Incompetência. Aí eu trago para vocês aqui alguns exemplos práticos, né, de utilização da ação de restabelecimento, da cessação de benefícios por incapacidade. Aí falo para vocês aqui do paralelismo das formas, né? Olha que interessante isso. Eu particularmente tenho um entendimento de que uma decisão judicial só pode ser revogada por outra decisão judicial. Então, muito embora hoje o artigo 60, o artigo 42 e os seguintes também da Lei de Benefícios, eles prevejam que o INSS ele pode cessar a aposentadoria por invalidez, pode cessar auxílio-doença, benefícios que, como disse lá no primeiro bloco, tem novas nomenclaturas hoje em dia, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária, eles possam cessar administrativamente esses benefícios. Caso esses benefícios sejam concedidos por decisão judicial, eles só poderão fazer isso, entendo eu, por decisão judicial, da mesma natureza. Hoje o 60, ele fala que o INSS pode, né? Ele fala que o INSS pode cessar, né? Ele pode cessar benefício concedido administrativamente. Quando ele trata do benefício concedido judicialmente, ele fala que o INSS pode convocar os segurados. E entendo, entretanto, que o INSS não poderia cessar o pagamento dessa prestação previdenciária administrativamente, só poderia fazê-lo com outra decisão judicial da mesma natureza, portanto, daquela que concedeu a prestação previdenciária ou restabeleceu a prestação previdenciária. E eu trago aqui algumas decisões interessantes do STJ para vocês a favor e tem contra também, mas penso que a gente pode brigar por isso, sabe? Pela aplicação do princípio do paralelismo das formas no direito previdenciário. A gente vai encerrar esse último bloco de aula de hoje em razão do tempo exíguo que a gente tem aqui. Eu vou voltar na próxima aula exatamente a partir daqui com vocês, tá? Conversando sobre esses exemplos das ações de restabelecimento. Depois a gente fala de manutenção e anulação e passa a tratar de competência com os senhores. Aí eu falo melhor sobre paralelismo, tá, gente? Estou um pouco preocupado com o nosso tempo aqui. A gente tem que encerrar no máximo em 30 minutos. Mas adianto para vocês, eu entendo que é perfeitamente possível que a gente trabalhe com a ideia, mesmo depois da previsão legal que a gente tem de que o INSS ele pode cessar os pagamentos, pode convocar, né, para análise da persistência da incapacidade aqueles segurados que recebem benefícios em decorrência de decisão judicial, e foco aqui nos benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, como eu disse, pensão por morte, até no caso do inválido, né? Isso pode acontecer no caso do inválido, verdade mesmo. Que o INSS só poderia fazê-lo por decisão da mesma natureza que concedeu. Acho que assim a gente manteria segurança jurídica, preservação da dignidade da pessoa humana e tal. Mas eu falo melhor para vocês sobre isso, então, na próxima aula. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa nossa primeira aula de verdade, pelo aplicativo disponibilizado pela Faculdade Legale, gravando hoje do escritório. Espero que nas próximas aulas a gente já tenha aprendido a lidar melhor
com o aplicativo e tudo fique melhor, mas acho que o conteúdo foi passado bonitinho para vocês. A gente volta, então, na próxima aula de vocês a partir daqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!